consiga com toda a ordem dar início ao culto de louvor e adoração ao Senhor nesta noite. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Há tempo que quero pedir também aos irmãos, aqueles que podem, que fiquem em pé e abramos as nossas Bíblias no Salmo 34. E nós vamos ler dos versos 1 ao verso 8, de forma... Vamos todos juntos ler a palavra de Deus, Salmo 34, do verso 1 ao verso 8. O Senhor nos chama para adorá-lo e nessa noite estamos nos preparando. Então, com toda a nossa força, o nosso louvor e toda a nossa força, louvar ao Senhor. Salmo 34, dos versos de 1 a 8. Vamos juntos. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Pedir ao nosso irmão, o presbítero Ari, faça uma oração de louvor e adoração ao Senhor nessa noite. Oremos. Oremos. Pai, graças te rendemos por estarmos aqui reunidos, o teu povo, nesse lugar separado para louvor e adoração, Senhor, do seu santo nome. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui, pelos que estão a caminho, Pai. Traz debaixo dos teus caminhos, Pai. Ó, Pai, muito obrigado, porque tu tens sido tu tens sido benigno e benevolente com todos nós. Amém. Nos abençoa, Pai, nos guarda de todo mal. Abençoa, Senhor, cada parte desse culto, ser com o pastor, ser com os louvores e a pregação, e as orações e as leituras serão dirigidas nesse trabalho. Abençoa, Senhor, os visitantes, guarda o Senhor e
nos abençoa ricamente. Em nome de Cristo é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se, vamos louvar ao Senhor. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Hebreus, os irmãos podem abrir, Hebreus, no capítulo 13, no verso 4. Hebreus 13, verso 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Nós vamos então, irmãos, nesse momento, nos preparar e confessar os nossos pecados diante do Senhor. E temos pecados de tantas formas, de tantos jeitos. Somos terríveis quando o assunto é pecado. Somos professores quando o assunto é pecado. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia, trate com o nosso coração, nos ajude com as nossas deficiências, e são tantas. Falamos o que não devemos, respondemos aquilo que não devemos responder. Quando já devemos ser sábios, ainda somos como crianças. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos colocar diante do Senhor os nossos pecados, confessá-lo de forma individual. Depois eu vou pedir, depois de um momento de oração silenciosa, eu vou pedir para o nosso irmão Frank fazer uma oração em favor de todos nós, irmãos.
Espírito Santo de Deus, ora por nós, ora conosco, pois nós não sabemos orar como convém. Senhor, é como bem disse o presbítero Fernando, nós somos professores em pecar. Como somos miseráveis, Senhor. Pecamos contra o Senhor ao falar, pecamos contra o Senhor ao pensar, pecamos contra o Senhor ao agir. Mesmo a Tua graça estando sobre nós, Senhor, ainda somos imperfeitos, teimosos, obstinados. Mas aqui nos quebrantamos na Tua presença, confessando a Ti os nossos pecados, na certeza de que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para isso, Senhor, nós nos posicionamos diante do altar da graça. Ah, Senhor, em busca das Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, e são exatamente as Tuas misericórdias, Senhor, que são a causa de não sermos consumidas, de não sermos consumidos. E aqui quebrantados, humilhados, esvaziados, Senhor, rendidos aos Teus pés, nós Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas iniquidades, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, e apaga toda a nossa culpa diante de Ti. Pois nós nos apresentamos a Ti, pecadores, miseráveis, imperfeitos. Não somos merecedores de nada, Senhor, diante de Ti. Mas nós nos apresentamos a Ti, em nome do Cordeiro perfeito, em nome daquele que derramou o perfeito sangue, Senhor, para nos purificar de todo o pecado. É em nome de Jesus, Senhor, que humilhados nós Te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ainda o Senhor, o hino Louvor e Glória, no 47, que vai ser projetado. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, Tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, pois nos mandas a luz, e brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, Tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, por Teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, Tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir Teu poder, Teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, Tua graça imploramos. Amém. A Bíblia
Bíblia ainda fala em Marcos 2:10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Pedir aos irmãos, mais uma vez, aqueles que podem, que fiquem em pé, abram suas Bíblias em Apocalipse, e nós vamos fazer uma leitura responsiva em Apocalipse 2, dos versos de 18 a 29. Apocalipse 2, dos versos de 18 a 29, uma leitura responsiva. Eu leio um versículo, os irmãos leem o seguinte, e assim nós vamos até o verso 29 de Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais em Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Amém. Os irmãos podem assentar-se, nós vamos ainda louvar o Senhor com o hino 61, a tempo que aqueles que vieram preparados com seus dízimos e ofertas tenham oportunidade de fazê-lo nesse instante. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece escondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz
no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pelo teu amor, pela salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. Bênçãos sobre bênçãos o Senhor tem nos dado, ó Pai. Só temos a agradecer a Ti. Senhor Deus, queremos te agradecer agora pelos dízimos e ofertas que o teu povo trouxe até a tua casa. Abençoe, ó Pai, estes recursos. Abençoa para que sejam usados na tua obra, na expansão do teu evangelho, ó Deus. Dê sabedoria aos que estão à frente, para que dirijam todo este recurso no temor do Senhor, usando da forma correta. Ó Senhor Deus, continue a abençoar o teu povo, que aqui traz fielmente aquilo que lhe é devido. Abençoa cada um, ó Pai, em seus trabalhos, para que, onde estejam, possam estar ali, honrando e glorificando o teu santo nome. É a oração que fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, aqueles que podem ficar em pé, para louvarmos com toda alegria, dizendo, como o Salmo 1, nós vamos cantar hoje 4 cânticos textuais. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará.
Senhor é a minha força, é o meu escudo, é o meu refúgio. Cantemos com alegria esse cântico. Senhor é a minha força, meu refúgio e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. O Senhor é a minha força, meu refúgio e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. É a força do seu povo, o refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo, o refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. Senhor é minha força. O Senhor é a minha força, meu refúgio e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. É a força do seu povo, o refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo, o refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. Amém, aleluia, porque o Senhor é a nossa força. Glórias para Ele. Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém, nada nos separará. Como está em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada nos separará. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada nos separará. Nada, nada poderá nos separar. Nada,
separado ao amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. 1 aos Coríntios 13 nos fala do amor. Se tivesse que falar da grandeza do amor, teria que contar do amor de Deus que levou seu filho à cruz pra morrer em meu lugar. Tivesse que falar, da grandeza do amor, teria que contar do amor de Deus que levou seu filho à cruz pra morrer em meu lugar. O amor é mais do que a fé, maior que a esperança, é o eterno dom de Deus. Sem amor, de que me serve andar? Seria como o som do ferrozinho a ressoar. O amor é sofredor, ele é paciente e bom. Os dons de Deus um dia passarão, mas o seu divino amor para sempre viverá. O amor é mais do que a fé, maior que a esperança, é o eterno dom de Deus. Sem amor, de que me serve andar? Seria como o som de um ferro-sino a ressoar. O amor é mais do que a fé, maior que a esperança, é o eterno dom de Deus. Sem amor, de que me serve andar? Seria como o som de um ferro-sino a ressoar. Podeis sentar. Meus irmãos, nós ainda vamos orar ao Senhor em intercessão, ações de graças. Curve sua fronte. Pai querido e amado, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, como igreja do Senhor, para suplicar ao Senhor e, neste instante, pedindo a Tua bênção, Pai, sobre os nossos irmãos enfermos,
Suplicamos, Pai, a tua bênção sobre a nossa irmã Eva, sua mãe, dona Nicinha. Põe em tua boa mão, ó Deus. Tem misericórdia, Pai. Abençoa, Pai, os médicos, abençoa as medicações, o organismo delas. Põe em tua boa mão, direcionando, ó Pai, todas as coisas, ó Deus. Pedimos ainda, Pai, a tua bênção sobre o nosso irmão Samek, também ainda em recuperação com o seu joelho. Abençoa o teu servo, ó Deus, para que o mais rápido possível ele volte à sua rotina e consiga voltar a andar naturalmente e o mais breve possível esteja em nosso meio, rendendo-te graças. Põe tua boa mão sobre o teu servo, fortalece a fé do teu servo nesse tempo tão prolongado, ó Deus, após a cirurgia. Pedimos tua bênção sobre a vida da nossa irmã Simone também, que foi submetida à cirurgia e, ó Deus, pedimos que o Senhor também abençoe a tua serva, dá-lhe recuperação o mais rápido possível também para a tua filha. Sabemos que o Senhor é poderoso, ó Pai, para abençoar os teus servos e dar recuperação imediata, mas pedimos que o Senhor dê paciência aos teus servos, a quem o Senhor, na tua soberania, deu-lhe mais tempo, ó Pai, na enfermidade. Abençoa os teus servos, livra-os das murmurações nos dias mais difíceis, nos dias de dor. Ó Deus, põe tua boa mão sobre eles. Pedimos ainda a tua bênção, ó Deus, dando recuperação também ao presbítero Edson da sua cirurgia, abençoando, Pai, a cicatrização. Põe tua boa mão sobre ele. Pedimos ainda sobre Dona Maria José, a mãe do nosso irmão diácono José Carlos. Ó Deus, nós te rendemos graças porque o Senhor abençoa a sua ida e o retorno ao Rio de Janeiro, cuidando das coisas da sua mãe, honrando sua mãe. Ó Deus, e pedimos a tua bênção, Pai. Apesar da situação ser difícil, ó Pai, e aos olhos médicos irreversível, mas nós cremos que o Senhor é poderoso, ó Deus, para abençoar, ó Deus, Dona Maria José. Ó Deus, o Senhor é poderoso até para levantá-la do leito. Mas nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue abençoando e abrindo as portas necessárias para que ela tenha o aconchego, ó Deus, mesmo nesses dias difíceis, ó Deus. Põe tua boa mão. Queremos suplicar ainda por Dona Joselina, Dona Gessília, tuas servas, ó Deus, que volta e meia enfrentam lutas na sua saúde. Põe tua boa mão sobre elas. Te rendemos graças, ó Deus, pela recuperação do nosso irmão Fernando. Ó Deus, após alguns dias com pneumonia, o Senhor o abençoou e ele hoje pode estar aqui com o teu povo. Louvado seja o teu nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor ainda, por misericórdia, haja no coração dos nossos irmãos que estão frios na fé, daqueles que até vêm à igreja, mas estão com o coração tão distante do Senhor. Tem misericórdia daqueles que não têm mais desejo de vir à tua casa, ou daqueles que já estão longe, ó Deus, desviados dos teus caminhos. O Senhor certamente conhece o coração de cada pai, mãe, irmão aqui, ó Deus, que ora constantemente pelos seus entes queridos afastados do Evangelho. O Senhor é poderoso para restaurá-los e pedimos a Ti, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, e ouve a oração do Teu povo. Pedimos ainda, Pai, a Tua bênção sobre a nossa igreja, dá-nos fidelidade ao Senhor dia após dia. Não permitas, Pai, que a nossa igreja se aparte do Teu Evangelho, nem perca o foco do Senhor Jesus Cristo na sua caminhada. Pedimos Tua bênção, ó Deus, também sobre a construção do nosso novo espaço de culto ao Senhor, do templo, das dependências diversas. Pedimos a Tua boa mão, pedimos que o Senhor continue provendo os recursos, que o Senhor continue abençoando também todos os trabalhadores ali, livrando-os de acidentes, livrando-os de intercorrências e dá-nos a graça de o mais rápido possível podermos inaugurar aquele espaço e proclamar o Teu nome ali também. Ó Deus, pedimos ainda, ó Deus, pela nossa nação. O Senhor conhece a dureza do coração, ó Pai, dos nossos governantes. E pedimos, ó Pai, que o Senhor, por misericórdia, haja em nossa nação.
levantando servos teus, levantando, ó Deus, tanto como líderes quanto como assessores, talvez, ou mesmo movendo o coração dos ímpios, como o Senhor é poderoso e já fez durante a história, para que eles temam, ó Deus, ao Senhor, ou que eles, mesmo sem o temor, façam a tua vontade, ó Deus, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. E por isso nós oramos por aqueles que se acham investidos de autoridade. Ó Deus, pedimos, não porque mereçamos nada, nós temos consciência da nossa indignidade, mas porque cremos no sangue do Cordeiro, que é poderoso para perdoar pecados, porque cremos que Cristo é o nosso verdadeiro mediador, e em nome dele nós te rogamos. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos abrir as Escrituras em Gênesis, capítulo 2, e vamos encerrar esse capítulo com a graça do nosso Deus. Gênesis 2. Eu vou ler o trecho final, versículos 22 a 25. Que diz assim, Gênesis 2, a partir do versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, o Senhor é o nosso Deus forte, o Senhor é poderoso, o Senhor é gracioso, e por isso recorremos a Ti, suplicando misericórdia, Pai, sobre a nossa vida. Nós queremos ter um coração que dia após dia seja conformado conforme a Tua palavra e não conforme as coisas deste mundo. Nós queremos nos voltar para o Senhor, mas nós dependemos do Senhor. Mesmo o arrependimento sabemos que é uma dádiva do Senhor, e por isso pedimos que ao nos exortar, ó Deus, o Senhor nos dê genuíno arrependimento. Nós pedimos que o Senhor, nesta noite, molde o nosso coração conforme o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. E pedimos por misericórdia, porque sabemos que, como ministro externo, nós não temos poder de transformar corações, mas sabemos que somente o Teu Espírito pode fazer isso, e pedimos, tem misericórdia de nós, de cada um aqui, Senhor. Fala conosco, desvenda, Pai, os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Não nos deixes, Pai, sair daqui, deste lugar, do jeito que entramos. Não queremos sair apáticos e indiferentes à Tua palavra, mas alimentados, transformados, desejosos, com coração ardente em seguir a Cristo, conforme a Tua palavra nos ensina. Faz isso com a Tua igreja, Senhor, porque pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós iniciamos na última semana o trecho que estamos falando sobre a beleza do primeiro casamento. Como Deus uniu Adão e Eva, deu a eles grandes privilégios. Nós falamos que Deus deu a eles o privilégio do auxílio. Deus deu a Adão o privilégio de ter o auxílio de Eva. Depois falamos do aspecto da igualdade, em que Deus cria Eva idônea ou igual, como alguém que anda ao lado. Depois mencionamos o fato da unidade desta questão tão misteriosa, em que Cristo une homem e mulher e faz dos dois uma só carne, como que refletindo aspectos da própria divindade.
E depois nós falamos sobre a inviolabilidade desta relação, como Deus a criou desta forma, porque Cristo, ao citar o texto de Gênesis, vai mostrar, portanto, que Deus uniu, não separe o homem, porque é uma unidade que foi criada por Deus para ser indivisível. E como anunciamos, nós vamos então fazer esse segundo aspecto do nosso texto, que também são mais 4 ideias que nós extraímos das Escrituras. Irmãos, apesar da vida conjugal ser dada pelo próprio Deus, todos nós sabemos que a queda veio e maculou tudo aquilo, todos os aspectos da realidade. Mesmo que a beleza desta relação seja vista desde uma criança, que consegue vislumbrar e sonhar com isso. Mesmo com o romantismo que nós vivenciamos na época da paquera, mesmo com questões tão belas que envolvem o casamento, se você parar para pensar um pouco e olhar ao redor, você vai perceber que nós vivemos uma geração de crises conjugais. Casamentos e mais casamentos em crise. As portas de tribunais são o caso talvez menos grave do que tem ocorrido em nossa sociedade. Agressões verbais, agressões físicas, mesmo no meio de crentes. Mesmo líderes, pastores, às portas não mais de tribunais para disputar um bem, mas da delegacia por conta de agressões graves. A queda, de fato, trouxe problemas gravíssimos também para o casamento. E talvez você pense assim, olha, mas se é tão caótica a situação do casamento, você talvez pense igual aos discípulos, nem é lícito casar, porque é difícil demais. Você entra em uma relação que deve ser inviolável, não podemos entrar com a mentalidade de quebrá-la, e, ao mesmo tempo, eu sei que posso viver crises terríveis. Por que então casar? Irmãos, casais que macularam a unidade com o melhor amigo. E aqui eu não estou falando nem de traição. Estou falando de casais que, ao invés de ter um ao outro como aquele a quem ele tem esta unidade que mencionamos na última semana, nós trocamos o nosso cônjuge como aquele que deveria ser o nosso melhor amigo por um outro qualquer. Nós quebramos o romantismo. Pense em um casal idoso. Qual foi a última vez que você entregou uma flor para sua esposa? E nem precisa ir tão longe. Casamentos com 1, 2, 3 anos, ou mais talvez, já perderam há muito tempo aspectos belos dados por Deus, que devem refletir a glória de Cristo e da sua igreja. Nós estamos perdendo. Irmãos, a rotina às vezes faz com que nós percamos os olhares iniciais. Você lembra da última vez que você olhou para a sua esposa? Ou da primeira vez que você olhou e até orou ao Senhor? Suplicou ao Senhor por esse casamento, ou para o seu marido vice-versa. Você certamente se lembra dos momentos em que até frio na barriga te dava de olhar, de estar de junto, encanto. Defeitos somem. Mas isso vai se perdendo, porque nós, ao invés de olharmos para as Escrituras, começamos a andar conforme o nosso próprio coração. Enchemos o nosso coração de orgulho e perdemos de vista que o casamento é a instituição em que você foi criado para
junto com outra pessoa, refletir a glória de Deus, de modo que você não vai refletir sozinho. De um modo que você não vai refletir sozinho. E aí seguimos repetindo os erros de Adão após a queda. Erros de, olha, de quem é a culpa pelo nosso casamento está assim? Adão diria, de bate pronto, a mulher que tu me deste. E nós seguimos nas pisadas. Nós falamos há alguns dias sobre andar nas pisadas de Cristo. E ao invés de andar nas pisadas de Cristo como alguém que sabe o caminho das pedras, como alguém que viveu a nossa vida e que tem, de fato, o caminho de vida e de verdadeira satisfação e alegria no casamento, nós seguimos o nosso próprio conselho. Isso quando não seguimos aqueles que não conhecem o Evangelho e te dão conselhos terríveis. Infelizmente, nós andamos assim. Irmãos, o texto de Gênesis não foi um texto dado para matar nossa curiosidade. Olha que interessante. Será que a costela foi essa última de baixo ou qual? Não foi para isso. O texto de Gênesis foi dado, assim como toda a Escritura, para a repreensão, para a correção, para a demonstração da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E se nós, no nosso casamento, não olharmos para as Escrituras, nós vamos cair nas mesmas estatísticas que mencionamos, em que 50% dos casamentos se encerram nos 10 primeiros anos. Mais 25% se encerra nos 20 primeiros anos. Esta é a estatística em nossa nação. E a quem nós refletimos? Ao mundo caído que se opõe a Deus, se opõe à verdade, se opõe à verdadeira alegria, ou a Cristo que nos dá verdadeiras palavras de vida eterna? Qual é o parâmetro do seu casamento? Como é que está o nosso casamento? Irmãos, nós vamos, como mencionamos, ver 4 aspectos. Crianças que estão anotando, mais 4 aspectos a respeito da beleza do primeiro casamento. Nós vimos os 4 na última semana, e aí nós vamos continuar, mas a contagem para as crianças que estão anotando é 1 de novo, tá bom? Se eu falar 5º aspecto, eles vão procurar o 5º espaço ali, mas vamos lá. Primeiro aspecto que vocês vão anotar aí: romantismo. Versículo 23 diz assim a palavra do Senhor: E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Talvez isso não pareça uma expressão romântica, parece seco, árido, nem parece poesia, mas é por conta do nosso estilo de pensar poesia. Mas o texto, se você observar, provavelmente na sua Bíblia, está quebrado, não está como uma narrativa direta. Aliás, muitos se aproximam de Gênesis afirmando: é poesia. Gênesis é poesia. Não, isso aí é poesia, não é para você, não é literal. E normalmente quem pensa assim quer desprezar as Escrituras. Quem pensa que Gênesis é poesia, eles têm um verdadeiro interesse em continuar nas suas crenças, sejam elas ligadas aos 7 dias literais da criação, que revela um coração idólatra, seja a ciência ou seja a sua própria arrogância. Mas Gênesis, guarde isso, nós estudamos aqui, Gênesis é lei. Gênesis é o primeiro livro da lei, do Pentateuco. E sendo livro da lei, ele carrega em si leis, mas estas leis são embasadas por narrativas. No seu gênero geral, Gênesis tem narrativas. E friso o aspecto de que Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, por mais impressionante ou inacreditável que pareça, é narrativa, palavra de Deus, literal, e nesse aspecto específico
da narrativa, Moisés diz, olha, nesse ponto Adão foi romântico. Adão fez um poema para sua esposa. A primeira expressão de Adão ao ver Eva, irmãos, nós não temos noção do que deve ter sido a beleza de uma mulher sem nenhuma marca de pecado. Nós não temos noção do que Adão vislumbrou ali. Além do aspecto de que ele nunca tinha visto, não havia olhos para nenhuma outra. Não havia comparações. E Deus dá a Adão o privilégio de sair dele, de ter sido arrancado dele e dele vislumbrar logo ali a criação do próprio Deus. Irmãos, o que nós percebemos aqui nesta poesia é que Adão tem o reconhecimento de igualdade. Dentro do seu romantismo, ele expressa: eu tenho consciência que ela é igual, do jeito que Deus prometeu que seria. Lembre-se de que Deus disse, olha, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea ou igual, alguém para andar ao lado, alguém que está ali de frente, junto, lado a lado. E aí fala auxiliadora, nós já vimos estes aspectos. Mas quando ele faz e expressa, ele diz, esta, afinal, parafraseando, é do jeito que o Senhor disse, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela é igual. Perceba que o olhar dele, de Adão, está centrado do jeito correto que Deus ensinou para ser. Aqui eu abro um parêntese para falar, por exemplo, das poesias românticas que o mundo ensina. Em músicas. Pastor, é pecado ouvir música que não é evangélica? Aí eu falo, não pode ser pecado, senão você não pode cantar nem parabéns para você. O ponto é que há músicas, há poesias que contrariam a verdade de Deus. Há músicas que exaltam a mulher a um ponto que ela não foi colocada pelo Senhor. E há músicas que rebaixam, e os adultos sabem do que estamos falando, e que rebaixam a mulher a um ponto que Deus também não a colocou. E a poesia de Adão é, olha, ela é igual do jeito que Deus a criou. Deus cumpriu sua palavra. Vou fazer uma auxiliadora igual. Irmãos, pensem, aqui eu falo irmãos ligados mais a maridos e a homens. Deus nos fez seres criativos. Faz parte, inclusive, do caráter, da imagem de Deus em nós, criatividade. Criativos a ponto de que belos poemas saem dos lábios de pessoas que normalmente são quase mudas quando se gosta de alguém. É normalmente assim. Dito isso, não deixe perder no seu casamento aquilo que brotou no seu coração e não foi do nada quando você iniciou o relacionamento com a sua esposa. Cuide da relação de vocês dois. Homens, despertem para isso. Voltem a tratar a sua esposa com carinho, não com rudeza, com ignorância, com... Irmãos, lembre-se que a Escritura nos diz que nós devemos tratar a esposa como parte mais o quê? Frágil. Faz até medo de falar em nosso tempo, dizer que a mulher é mais frágil. Sabe por que faz medo? Porque o nosso coração já ficou embebedecido pelos parâmetros do mundo. E a gente tem medo de dizer a mulher é parte mais frágil. Quem diz isso não é o pastor Timóteo, são as Escrituras. E por isso as Escrituras mandam tratá-las com mais dignidade, com sabedoria. E aí nós mencionamos esse texto na última semana e as Escrituras nos diz, para que não se interrompam as vossas orações. Cuidado.
trate-a de fato como parte mais frágil, como uma rosa, que uma pétala pode ser arrancada tão facilmente. Cuidado para você não machucar sua esposa, e saiba disso. As Escrituras nos ensinam e são taxativas nesse texto que mencionei, para que não se vos interrompam as vossas orações. Nós já exortamos sobre esse ponto, homens. Nós precisamos ter cuidado. Muitas vezes Deus não responde nossas orações porque tratamos mal nossa esposa. Isso é contrário do que Cristo ensina. Pense como Cristo trata a sua igreja. Pense como Cristo se doou pela sua igreja, como Cristo alimenta a sua igreja. Lembre-se quantas vezes nós até mencionamos, eu menciono assim, rapaz, como Deus mima o seu povo. Quantas vezes nós temos a consciência que não merecemos nada. E nestas vezes Deus nos dá muito além do que pedimos. Coisas que às vezes passaram apenas pela nossa mente. Rapaz, e Deus me deu isso também. Eu nem orei por isso e Deus me deu. Nem cheguei a mencionar. Porque Deus cuida, zela, trata bem. Mas nós afirmamos que, não, eu sou de Cristo, eu creio em Jesus. Mas não vivemos a vida de Cristo no casamento. O nome disso é hipocrisia. Olha o que as Escrituras nos mostram. Cantares 2:2. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Ele está dizendo, olha, todas as mulheres são feias e espinhosas. A minha não. É um lírio. Irmãos, você já parou para se perguntar por que um livro desse faz parte do cânon das Escrituras? Porque Cantares é um livro... só fala de homem e de mulher, marido e mulher, e algumas palavras você fica até com vergonha de ler. É um livro difícil de entender. Irmãos, o casamento encena a redenção. Deus é o Deus da família. Deus criou homem e mulher à sua imagem e colocou os dois para refletirem de fato a sua glória, refletirem a unidade que há no seu ser. João Calvino, citando esse texto, ele disse assim, que um sono profundo foi enviado para Adão, não para esconder dele a origem da sua esposa. E pense, como é que ele ficou sabendo de como a esposa dele foi feita se ele estava num sono profundo? Ele parafraseia sobre isto. Não foi para esconder dele a sua origem, mas para isentá-lo de dores e problemas, até que ele recebesse uma compensação tão excelente pela perda da sua costela. Irmãos, a nossa esposa é tratada pelas Escrituras como uma recompensa excelente. Ah, quem achou uma esposa para si, achou um tesouro. Idosos. Ele já tem tantos anos de casado. Ô marido, deixa dessas coisas, porque isso é coisa de jovem. Romantismo não é coisa de jovem, não. É coisa de um casal que entende a profundidade da beleza, o cheiro do perfume de Cristo que deve ser exalado nesta relação. Não rejeite o romantismo do seu velhinho, nem da sua velhinha. Lembre-se do que as Escrituras nos falam. Ela foi a mulher da tua mocidade. Sabe por quê? Porque ao invés de alimentar-se disto, o mundo vai encher a sua cabeça branca de coisas indevidas na tela do seu celular.
para fazer com que você olhe para a sua esposa não como uma mulher da sua mocidade, mas como uma velha ou como um velho que não serve mais para nada. Mas ele é o teu companheiro, ele é aquele que compartilha contigo, compartilhou de tantas lutas. Não trate como coisa para jovens. Idosos também adulteram, infelizmente. Cultivem. Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu estou unido como uma só carne. É bênção de Deus, é reflexo de Cristo. Irmãos, quando a gente para pensar de como o casamento foi feito para refletir Cristo e sua igreja, isso deveria encher os nossos olhos. Que privilégio nós temos. Romantismo é o primeiro elemento que destacamos. Crianças, segundo elemento, autoridade. Podem anotar aí, autoridade. Repito o mesmo versículo. E disse o homem, esta é afinal ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Mas ele diz, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Irmãos, nós já mencionamos a igreja sobre o aspecto de dar nomes. Nas Escrituras, dar nomes, aliás, não só nas Escrituras, mas até mesmo na nossa relação nós vivenciamos isso. Quem dá nomes é quem tem autoridade sobre. Quem é que escolhe como vai ser o nome da sua empresa? É você quem escolhe. Você pode acatar sugestões, mas a escolha é sua. Quem deu nomes a seus filhos? Certamente os pais, pai e mãe. Perceba que na criação, quem deu nomes ao dia e à noite foi Deus. Deus deu nomes à sua criação. E o que estava sendo ensinado por Moisés é que Deus é aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Quem deu nomes a Adão e Eva? Deus. Chamou-lhes pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Deus dá nomes mostrando. Deus é a autoridade sobre Adão e sobre Eva. Quem dá nomes a Eva? Logo após isso, Adão. Adão dá nomes a Eva antes da queda. Adão dá nome a ela depois da queda. Após a queda, ele chama Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Isso mostrando, irmãos, que dentro da estrutura do casamento existe um princípio de autoridade que deve refletir a autoridade da parte de Deus. Pode parecer um pouquinho estranho para o nosso tempo. Pode parecer retrógrado. Isso aí é misoginia, isso aí é um absurdo, isso aí é contra a liberdade da mulher, a libertação da mulher, a autonomia da mulher. Irmãos, a estrutura familiar foi dada por aquele que instituiu a família, mostrando o modo de funcionar a família, de obter dela o máximo bem, plena alegria e satisfação, mesmo em um mundo caído, é seguindo princípios de autoridade dentro do lar. E Adão vai mostrar nesse poema a ideia de procedência e precedência. A mulher é procedente do homem, ela vem do homem. E o homem também precede a mulher, ele veio antes da mulher. E o que é que isso tem a ver nas Escrituras? Só por causa disso, então, Deus deu ao homem a função dentro do lar de ser aquele que é autoridade sobre sua esposa? Exatamente isso. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. O apóstolo Paulo vai pegar o nosso texto e vai explicar que a consequência direta disso está no princípio de como os dois se comportam no culto. Por que é que na igreja presbiteriana nós não temos pastoras? Porque na Bíblia não tem pastoras, só de ovelhas.
E Paulo vai mostrar, e por que a mulher não pode pregar? Ele vai dizer, olha, sabe por quê? A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Versículo 11, 1 Timóteo 2:11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Por que a mulher não pode exercer a autoridade de homem? Porque, versículo 13, primeiro, olha a precedência, foi formado Adão, depois Eva. Não vou especificar esse texto, nem vamos destrinchá-lo, porque não é o objeto do nosso estudo hoje. Mas perceba que Paulo vai dar a ordem da criação. Esse aspecto de que primeiro Deus formou Adão e depois dele foi tirado e formado Eva, depois, como argumento para a autoridade dentro do lar, ou a autoridade dentro da igreja, que se reflete que é um reflexo de como funciona a estrutura do lar. Irmãos, nós somos tentados a pensar que isso é coisa antiga. E aí nós erramos muitas vezes porque queremos seguir nosso próprio coração. Olha, mas isso aqui é estranho demais. Qual é o problema da mulher ser o cabeça do lar? Ela não tem capacidade de gerir uma família? Pare para pensar em quantos lares destruídos por causa disso. Por causa da inversão de papéis. Pare para pensar em quantos filhos, e eu vou citar o termo, homossexuais, por causa da desestrutura familiar. A desestrutura familiar tem quebrado lares, e lares de crentes. Isso é sério, irmãos, é grave. Você não vai ver aí pesquisas de IBGE buscando isso, porque isso virou modinha e mera opção dos lares. Mas você vai perceber que Deus não criou para ser assim, e aqueles que buscam a inversão de papéis dentro dos lares vão colher frutos terríveis. Mulheres macho, desculpem o termo, isso é contrário às Escrituras. Mulheres que querem ser o cabeça do lar, em que o marido é quem fica quietinho e obedece tudo que ela manda. Isso está errado. Quem dá nomes é Adão. Sabe uma implicação bem interessante sobre isso? Esposas que não querem receber o sobrenome do marido quando casa. Tem alguma coisa estranha aí. Tem algo estranho, porque a ordem de autoridade é do homem dando nomes à sua esposa. Ah, mas é porque é tão bonitinho, pastor. O sobrenome dele é belo. Ah, o sobrenome dele vai me dar ou dela vai me dar um passaporte porque ela tem uma ascendência aí. Ela vai perder a cidadania de outro país. Tantos benefícios que revelam um coração que não entendeu o princípio de autoridade deixado pelo Senhor. Homens casados, cuidado com o equívoco na sua autoridade dentro do lar. Sua autoridade não pode ser sinônimo de tirania. É do meu jeito, e eu sou o rei, eu que mando nessa casa, é porque eu quero assim mesmo. Isso é de quem não conhece o que Deus ensina sobre a autoridade. Como aquele que conduz e que a sua esposa vai e sabe, ele está me dando o melhor caminho. Ele não está me colocando entre espinhos. Eu sigo essa autoridade com amor.
mesmo que discorde, mesmo que doa muitas vezes. Pense sempre como a igreja é submissa a Cristo. Aí Paulo fala isso aos Efésios. Assim, a esposa deve ser submissa ao seu marido. Porque a igreja sabe, Cristo conduz a sua noiva de modo triunfante, buscando o crescimento espiritual dela, alimentando com a sua palavra, dando a sua vida, andando à frente. Mas nós queremos ser servidos. Aquele que quiser ser maior entre vós, seja esse o que sirva. Sirva a sua esposa. A autoridade que serve. Aliás, o texto em que o apóstolo Paulo fala sobre isso, lá em Efésios 5, e diz, esposas sendo submissas ao marido, fala, maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. O amor do marido pela esposa é expressão de submissão mútua. Se você estudar novamente esse texto, você vai ver que Paulo fala, 5,18, Efésios 5,18 diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas sejam enchidos pelo Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, dando por ele graças a tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros. Mencionei isso na última semana, sujeição mútua. E um dos aspectos da sujeição mútua, ou seja, do serviço mútuo, é ame a sua esposa, doe-se por ela. Esta é a expressão de serviço, expressão de autoridade que reflete o caráter de Cristo. Maridos, a sua expressão de autoridade deve te levar a ser diligente no culto doméstico. Nós falhamos, nós homens falhamos muito nisso, nós esperamos pela esposa. E nós descansamos nesse fato, isso é confortável. Não, ela vai lembrar. Não, se eu não estiver em casa, aí ela faz com os meninos. Nós somos tentados a isso o tempo todo. Mas Deus nos dá esta responsabilidade de alimentar espiritualmente a nossa esposa. Nós somos autoridade dentro do lar. Nós é quem devemos conduzir espiritualmente a nossa esposa. Se a nossa esposa não sabe nada de Bíblia, não é displicente na sua vida devocional, isso também vai ser cobrado de nós homens. Meninos, adolescentes, jovens, homens, eu falo do sexo masculino, crianças, adolescentes e jovens não casados. Vocês foram criados para ser chefe de um lar. Chefe de família. Menino, criança, você, menino, foi criado para ser o chefe de uma casa. Vocês precisam aprender desde pequenininhos uma palavrinha que nós até falávamos antes do culto. Nós precisamos de proatividade. Nós precisamos de diligência. Deixa eu usar uma outra palavrinha que vocês conhecem muito bem. Fuja da preguiça. Aplicação, meninos, para anotar aí, ó. Não seja preguiçoso. Papai e mamãe mandou você organizar o guarda-roupa, vai lá e organiza. E por que eu preciso ser diligente e não preguiçoso? Porque vocês precisam refletir Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi preguiçoso. Mandar fazer uma coisa boa e ter preguiça de fazer uma coisa boa. Imagine Cristo em que a ordem do plano da redenção do Pai era morrer na cruz, dar a vida. Se para fazer coisas que vão trazer benefícios tão diretos, nós formos preguiçosos, imagine quando você for chefe de um lar em que você vai precisar se sacrificar, ceder, abrir mão, trabalhar mais, dormir menos. Você não vai querer. Aprenda a diligência. Procrastinação foi a palavra que falávamos antes do culto. Procrastinação.
homem é tendente à procrastinação. Eu, sem querer, ainda, não sei se ontem, hoje, não sei, apareceu um vídeo no celular. Quanto tempo dura para um marido responder o chamado de uma esposa para consertar uma lâmpada? Irmãos, a gente dá risada disso, mas isso é um contrassenso do que significa ser chefe de um lar, autoridade, aquele que deve ir à frente. Meninas, vocês não foram criadas para ser chefas do lar, para ser autônoma. Eu preciso ser autônoma financeiramente antes de casar. Mencionei isso no último sermão. Você não precisa disso para casar. As Escrituras não ensinam isso. Você não vai achar, como eu falei pela manhã, nem claramente exposto, nem por dedução nas Escrituras, de que você precisa de autonomia financeira para casar. Não precisa. Você precisa do temor do Senhor. Você precisa entender qual é o papel de ser mãe. Não é que é pecado mulher trabalhar. Mas o pecado é não entender que a sua principal função é de auxiliadora idônea, de verdadeira mãe. Quando você perder isso de vista, você estará certamente construindo para si um casamento fadado ao fracasso. Terceiro ponto, crianças. Privacidade. Olha o que o texto diz no versículo 24. Nós vamos ler juntos. Gênesis 2, 24. Todos. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, eu já ouvi tristemente de alguns que dizem que aqui, porque a palavra deixar também pode ser traduzida por abandonar, que ele precisa mesmo desprezar os pais. Mas isso é um total contrassenso com o que a Escritura nos ensina. O 5º mandamento nos ensina: honre os pais, honra teu pai e tua mãe. E dentro do 5º mandamento, nós temos Jesus Cristo repreendendo aqueles que pegavam o dinheiro próprio e diziam assim: olha, meu pai e minha mãe, vocês estão precisando de dinheiro. Estou parafraseando o ensino de Jesus. Vocês precisam de dinheiro? Não, mas tudo que eu tenho é corban. Corban é oferta ao Senhor, é dedicado ao Senhor, é para Deus. Eu não posso ajudar vocês porque o que eu tenho eu já dediquei ao Senhor. E aí Jesus fala assim: vocês invalidam o mandamento de honrar os pais, dizendo que é oferta para o Senhor? Pegando tradição de homens, pensamento avarento com o dinheiro, sem entender, nós precisamos honrar os nossos pais também com o dinheiro. Nós honramos os nossos pais. E o nosso texto fala: deixa o homem pai e mãe. Deixar não é abandonar nem emocionalmente, nem financeiramente os pais. Deixar pai e mãe é entender que os dois foram feitos para ser ligados como uma só carne. É entender que pai e mãe têm lugar de conselho no casamento dos filhos, tem lugar de conselho, mas não de pitaco indevido, de intromissão. Mencionei no último sermão: avô e vó foi feito para estragar. Não foi feito para estragar. E muitas vezes erram se intrometendo na criação dos netos. E não estou falando de intromissões justas, de equívocos que os filhos fazem, em que nós precisamos ter a sabedoria, inclusive para isso, na hora de corrigir os nossos filhos que já são adultos, ou de apontar o caminho das Escrituras.
Mas intromissões de quebrar a autoridade na frente dos pais. Não, papai disse que pode. Não, pode sim, vovô deixa. É nessa hora que você precisa entender. Deixa pai e mãe. Pai, mãe, não entre. Isso é entre mim e a minha esposa. Com respeito, é claro. Mas perceba que nós não podemos perder de vista que pensar em casamento, constituir família, com o cordão umbilical preso, os irmãos entendem a expressão, em que tudo corre para papai e para mamãe, brigas no casal, qualquer discussãozinha eu vou contar para minha mãe, vou desabafar com minha mãe, aí no mesmo dia se reconcilia com o marido e a sua mãe está lá com raiva do seu marido. Irmãos, nós precisamos ter cautela, sabedoria, buscar sabedoria do Senhor. Você não é, moça, mulher casada, você não é uma só carne com sua mãe. Cuidado com o que você compartilha com sua mãe a respeito da intimidade de vocês dois. Cuidado. Jovem, você quer casar? Batalhe para que você tenha autonomia para tirar a sua esposa da casa dos seus pais. É possível que isso precise ocorrer por um determinado período? Sim, é possível. Há circunstâncias. Nós estamos em um mundo caído. Mas este não é o plano das Escrituras, o desejável para o lar. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher. A ideia de deixar aqui é, olha, sai da barra dos seus pais. É por isso que homens, meninos, batalhem, trabalhem, amem o trabalho, deixem a preguiça. Porque vocês serão futuros mantenedores da casa de vocês. Quarto e último aspecto que nós destacamos. Versículo 25. Pureza. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. As crianças que estão notando, o último ponto, pureza. Irmãos, esse talvez seja o aspecto mais difícil em nosso tempo. Porque este aspecto, ele é responsável pela quebra de muitos casamentos. Seja nas dificuldades íntimas, seja nas tentações fora da intimidade. Um e outro estavam nus e não se envergonhavam. É interessante que quando ocorre a queda e Deus fala com Adão, Adão se esconde. Adão percebe que estava nu. A pureza foi quebrada na queda. Mas perceba que Deus, em Cristo, restaura a pureza do casamento. Cristo veste homem e mulher, dá a eles a redenção. Isso aponta para que, tanto para o fato da pureza da relação entre Cristo e a sua noiva, mas também para a relação possível dentro de um casamento que olha para Cristo. Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Quando você olha para o tempo da Escritura, irmãos, você vai perceber que o apelo à sensualidade naquela sociedade, na sociedade antiga, era de fato grande. Você pode se recordar em quantos textos bíblicos falam sobre a imoralidade, sobre prostitutos e prostitutas cultuais, sobre as vezes em que o povo de Deus caiu nesta área. Você olha, por exemplo, Abraão caiu nesta área, pai da fé. Você anda um pouco mais, Judá, aquele que leva o nome da tribo de que Cristo foi descendente, caiu nesta área. Você anda mais um pouco, Moisés cai nesta área.
e busca para si mais uma esposa. Você anda mais... Davi, antes disso, Sansão, aquele que tipifica a força de um grande libertador, cai. Davi cai nesta área. Salomão, nem se diz, nem se conta. O que é que vai te fazer achar que você não vai cair se você vive se alimentando de tudo aquilo que aparece na tela do teu celular? Aqui a gente brinca nos corredores que nós somos a igreja do TI. Você tem aqui diversas pessoas que podem te ajudar a ou instalar aplicativos que bloqueiem, ou mesmo a colocar lá, não quero mais ver esse tipo de postagem. Coisa simples. E você vive alimentando-se disto, e não sabe o que está acontecendo, que você não tem mais prazer com a sua esposa. Alegria na intimidade. É porque você tem se alimentado, possivelmente, daquilo que não agrada ao Senhor. Impureza. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Olhe para a vida de Cristo, irmãos. Volte-se para como Cristo trata a sua igreja. E como Deus, nas suas escrituras, mostram que a igreja deve refletir esse tratamento de Cristo de volta a Ele. Isso deve ser visto no casamento. Pastor nenhum tem poder de restaurar casamentos. Nenhum. Não tem terapia. Ah, não, mas nós vamos para uma terapia de... Terapia nenhuma tem poder de restaurar casamentos. Mas você tem um Cristo que tem poder de salvar e de restaurar o casamento mais destruído. Recorra a Ele. Olhe para Ele. Esse texto não foi dado assim. Ah, eu vou falar como foi bonitinho o casamento de Adão e Eva. Não foi isso. Esse texto foi mostrado como uma pré-encenação da redenção. Da união do último dia em que a igreja vai aguardar o noivo, em que o noivo vai olhar para a noiva e dizer: sede benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Imaculada. É como a igreja vai ser apresentada no último dia. Santa, sem defeito, sem ruga, sem mancha. É assim que o nosso casamento deve refletir Cristo e a sua igreja. Olhe para Cristo e para a sua igreja. Motive-se em Cristo. Mas eu não gosto mais da minha esposa. Eu não tenho mais aquela... Eu não sinto mais nada por ela. Eu não sinto mais nada pelo meu marido. Suplique a misericórdia de Cristo. Sirva a sua esposa como Cristo serve a sua igreja. Sirva ao seu marido como a igreja serve ao seu Cristo. Honre a aliança que você fez com a mulher da sua mocidade. Não existe outro antídoto para um casamento senão Cristo. Olhe para Cristo. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar de pé. Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor. E queremos pedir misericórdia, porque nós temos vivenciado um tempo tão difícil. Nós temos vivenciado uma crise nos casamentos em nossa nação. Os dados estão, Senhor, mostrando 75% dos casamentos se encerrando nos 20 primeiros anos. E casamentos longevos têm sido coisas do passado, infelizmente. E nós queremos pedir a Ti, Senhor, a misericórdia sobre cada casamento aqui, para que o Teu povo não reflita o mundo, não se amolde a esse mundo, mas que haja uma renovação da mente,
Que os casamentos experimentem a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Nós queremos viver para o teu inteiro agrado. Nós queremos refletir, Senhor, a glória do Senhor Jesus, teu Filho, da tua igreja, da tua noiva. Nós queremos ser apresentados santos. Queremos ser encontrados fiéis. Mas nós dependemos e carecemos do Senhor. Ó Deus, restaura os casamentos do teu povo. Aqueles que já vivem com fidelidade aos teus pés, sustenta-os para que eles continuem sustentando, como o Senhor já tem feito até aqui, para que eles continuem testemunhando do Senhor. Nós dependemos completamente do Senhor e sabemos disso, e por isso recorremos a Ti. Tem misericórdia, Senhor. Pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Guarde o pós-lúdio.